capelania escolar ela é importante fazê-la porque ela transforma indivíduos em pessoas. Cada atendimento não é só mais um aluno. Aí você tem um nome, uma pessoa por quem você ora, é uma pessoa por quem você se importa pela sua trajetória de vida, por aquilo que ela passa em casa, e na outra semana você conversa com ela de novo e você sabe quais eram os problemas e você pede sobre como estão esses problemas. A pessoa se sente extremamente valorizada porque ela sabe que você a conhece, que você se preocupa com ela e que você olha para ela o tempo todo. Então vale a pena fazer esse trabalho, ele é muito significativo e necessário dentro das nossas escolas. Você quer saber como tudo isso surgiu? Já falei, apresentei os motivos, a necessidade dos nossos alunos, mas de onde é que surgiu essa ideia de capelania? A história é antiga, hein? A história da capelania ela começa com o tal de Martinho de Tours, um soldado romano e que viveu na época de Constantino no século IV depois de Cristo. E a história conta que numa noite muito fria, no inverno de 338, ele cavalgava de volta para sua casa quando ele avistou um mendigo. E aí, movido de compaixão, ele rasgou a sua capa em duas partes e deu a metade para aquele homem que parecia não suportar mais a baixa temperatura. E aí, Martinho chamou a metade dessa capa de capela, ou pequena capa, que na tradução é uma capela. Essa capela passa a ser o símbolo do que eu tenho e com o que eu posso ajudar o outro. Em síntese, a capelania nada mais é do que dividir um pouco da minha vida com os que passam por alguma necessidade. Simples assim. Qual é a tua capa? O que você tem? O que você faz bem? Quais são os recursos que você tem? A ideia da capelania é isso. Eu pego uma parte disso, do meu tempo, do meu conhecimento, dos meus recursos, eu divido e eu compartilho com alguém, mudo a vida de outra pessoa. E aí, em torno do século XIV, a palavra capela passou a designar generalizadamente, de forma genérica, qualquer pequeno templo destinado ao acolhimento dos irmãos mais necessitados. Essa designação também é significativa para nós hoje, pois esse pequeno espaço religioso, chamado de capela, é um marco religioso em meio ao caos da sociedade. Então, em vários lugares dentro da cidade tinha a tal da capela, que era um local onde você poderia fazer a tua oração e buscar a Deus. Olhando para a realidade da capelania escolar, é trazer o religioso, o espiritual para dentro da escola. Há um espaçozinho na figura do capelão ou dos capelães, na figura de um voluntário, onde a pessoa consegue chegar até Deus, ou através de quem a pessoa recebe algo de Deus. Legal isso, Esses dois conceitos da capa dividida, compartilhada e do próprio espaço religioso nos ajudam a entender o que é a capelania escolar. No Brasil, a capelania ela teve início com a fundação das Santas Casas de Misericórdia e como função institucional na área militar no ano de 1858. No âmbito da influência católica, tem seu marco junto ao Exército Brasileiro, designada como repartição eclesiástica. Esse departamento ele foi desativado em 1899, mas retornou durante a Segunda Guerra Mundial em 1944. Com o nome de Assistência Religiosa das Forças Armadas. Na época também foi estabelecida a capelania evangélica para assegurar a presença de capelães evangélicos nas Forças Armadas. Então, você tem no Brasil, o estabelecimento da capelania muito mais nessa área militar ou então na área dos hospitais. Então tem a capelania militar e a capelania hospitalar.